Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria e com muito prazer, estamos aqui mais uma vez neste canal para transmitir para você a lição do próximo domingo. No próximo domingo estaremos estudando a lição de número 2, que tem como título Saulo de Tarso, o Perseguidor. E eu lembro você, meu querido irmão, professor e aluno da Escola Dominical, você, professora e aluna da Escola Dominical, que nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Na semana passada falamos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Foi uma lição maravilhosa. Mas agora vamos prosseguir. E eu quero, antes de prosseguir, mandar aqui um abraço para alguns irmãos que estão nos acompanhando neste canal. Eu quero aqui agradecer a irmã Inaldete de Paraíba. Muito obrigado, minha irmã, por estar assistindo às nossas aulas e participando, deixando sempre o seu comentário. A irmã Maria Geralda de Ouro Branco, Minas Gerais. E também a irmã Iranilda, missionária Iranilda do Recife. São pessoas distantes de nós que estão nos acompanhando aqui neste canal. É claro, nós agradecemos a todos os nossos irmãos em Cristo que também estão bem próximo de nós, estão nos acompanhando, como a irmã Nancy, como o meu cunhado, o Elvis. Então, eu queria registrar esta participação de vocês. E você, meu querido irmão, deixa aí o seu comentário e nós vamos, à medida do possível, aqui citando os seus nomes, porque é muito bom ter vocês sempre conosco aqui. Um abraço a todos vocês e eu agradeço a todos vocês também que na última semana se inscreveu no nosso canal, e eu peço a você que continue compartilhando nossa aula. Certamente muitas outras pessoas, ao ter contato com esta aula, terá uma oportunidade de apresentar aos seus alunos uma aula melhor, mais elaborada, com algum conteúdo adicional e também com comentários que fazemos da lição. Então, faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário e assim vamos prosseguir fazendo o nosso trabalho aqui. Amém? Vamos então orar ao Senhor e pedir a sua graça para este momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. Oremos. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez neste canal para transmitir a teus filhos a tua palavra, Senhor, a escola dominical que será, Senhor, lecionada no próximo domingo. Pai, nos inspira e dá aos teus filhos a graça para receberem também a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa lição e sempre começamos pelo nosso texto áureo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Repetindo, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A nossa verdade prática diz assim: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Prosseguindo, vamos à nossa leitura bíblica em classe. Está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 a 3, capítulo 22, versículo 4 e 5 e capítulo 26, versículo 9 a 11. Vamos a estes textos. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele. Quem é este? Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, ou Samaria, como queiram, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos,
E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Agora, Atos capítulo 26. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e, quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Relatos do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, do tempo que ele ainda era um perseguidor da igreja do Senhor. O objetivo geral da nossa lição é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Meus amados, a igreja sempre foi e sempre será perseguida. Desde quando nasceu em Jerusalém, a igreja tem sofrido perseguições. As perseguições vêm de várias partes. E hoje nós temos em nosso Brasil uma perseguição também ao evangelho. Então, nós, através desta lição, ficaremos conscientizados que nós, os servos do Senhor, até o arrebatamento, sofreremos perseguições. Objetivos específicos da nossa lição são estes. Primeiro, elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. Terceiro e último, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Vamos lá? Introdução da nossa lição. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca, ou seja, plena liberdade, para fazer o quê? Para perseguir, diz assim o nosso texto, carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e, assim, tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. Tópico número 1, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Primeiro item, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Palavras do próprio apóstolo Paulo. Diz assim a nossa revista: Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres sem qualquer compaixão. Ele acreditava que, com esse comportamento, estava agradando a Deus, apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. O que nós podemos falar desta tela? Meus amados irmãos, Saulo, enquanto estava cego espiritualmente, ele fazia as ameaças, ele atacava, ele promovia perseguição aos cristãos, achando que estava fazendo o certo. Porém, mais tarde, ele vai se arrepender do que fez, porque ele estava indo contra o Senhor Jesus Cristo e a igreja amada que o Senhor comprou com o seu sangue. Item número 2 do primeiro tópico, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. É como aquela fera que está
desejosa de logo ir contra a sua presa, respirando ameaça, desejoso de destruir, desejoso de matar. E diz mais a nossa revista o seguinte: Saulo não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professassem o nome do Nazareno. No texto de Atos, capítulo 9, versículo 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo. Terceiro item do primeiro tópico: por que Saulo perseguia os cristãos? Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo eram o zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Por isso, nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e, por isso, nos livrou dessa maldição. Mais tarde, Paulo vai entender o plano de Deus. Irmãos, ele estava numa cegueira, ele estava sendo levado, induzido pela crença que tinha de que aquele homem chamado Jesus era apenas mais um que havia se levantado e que deveria ser perseguido, e realmente foi morto, e agora ninguém poderia mais professar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo seria uma blasfema para Saulo, baseado no que ele cria em relação à lei de Moisés. E aí está resumido em um nome, a Torá. Paulo, então, como fariseu e como alguém que era amante daquilo que fazia, com garra, com bastante intrepidez, ele perseguia sem deixar que os cristãos tivessem plena liberdade de pregar o evangelho, de transitar pelas ruas daquelas cidades naquela época. Vamos agora ao segundo tópico da nossa lição: a perseguição contra a Igreja de Cristo. Item número 1, contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava ameaças e morte contra os seguidores de Cristo, sua intenção era, de fato, acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Prosseguindo, item número 2 deste segundo tópico: Saulo de Tarso e Estevão. O nosso comentarista faz uma comparação entre Saulo de Tarso, sua sabedoria na lei judaica, e Estevão, um homem que se mostra também muito sábio, mas que soube pregar um sermão que nós, pessoalmente, admiramos esse sermão. Já escrevemos até estudo sobre isso, se você quiser, posso disponibilizar para você aqui neste canal também. Muito bem, vamos ler então. Diz assim: se por um lado Saulo era um erudito que chamava a atenção devido à sua cultura judaica, greco-romana, e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, isso faz uma diferença muito grande, porque ter apenas o conhecimento da lei é uma coisa. Agora, ter o conhecimento da lei do Senhor e ser cheio do Espírito Santo é tudo que um pregador e um ensinador precisa. Não pode ser apenas teórico, apenas fundamentado em teorias, mas deve também ser fundamentado em experiências vivas com Deus.
Então é bom quando o homem de Deus segue o exemplo de Estevão, ser cheio de sabedoria, mas também ser cheio do Espírito Santo. Continuando, o primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Ele conhecia a teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. O discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles o apedrejaram até a morte. Mas, se por um lado eles mataram Estevão, por outro lado, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. E eu trouxe para você algo que nós, estudando, percebemos neste discurso de Estevão. Primeiro, ele é um discurso que é o maior discurso do livro de Atos dos Apóstolos. Ele tem 52 versículos, cerca de 52 versículos, pode ser que de uma versão para outra varie. Ele é maior do que 5 livros da Bíblia. É maior do que Obadias, é maior do que Filemão, é maior do que 2 João, segunda carta universal de João, do que a terceira carta universal de João e maior do que o livro de Judas. Ele foi proferido com citações do Antigo Testamento. Isto mostra que Estevão era um exímio conhecedor da lei, da Torá. Ele tinha um conhecimento profundo. Outra coisa interessante é que ele foi proferido em uma ordem cronológica dos fatos, que é algo maravilhoso. Nós, quando palestramos sobre isto certa vez, falamos da importância dos pregadores aprenderem com Estevão. Às vezes o pregador vai pregar, ele vai no Gênesis, depois vai no Apocalipse, volta em Gálatas e faz aquele emaranhado de citações, às vezes sem uma conexão uma com a outra, e aí o que acontece é que nós, ao invés de aprendermos a palavra, ficamos mais confusos diante de algumas mensagens que nos são transmitidas. E por último, o objetivo dele era claro: defender-se da acusação e denunciar seus acusadores. Estevão não proferiu um discurso para salvar almas. O discurso de Estevão não foi um discurso evangelístico, mas foi um discurso apologético. Isso é importante, amados irmãos, porque às vezes nós prezamos muito o discurso evangelístico, vamos pregar para ganhar almas, mas nós precisamos também, principalmente em nossos dias, ter discursos apologéticos, defendendo a nossa fé, nos defendendo dos acusadores e denunciando aqueles que querem deturpar a fé cristã, aqueles que querem deturpar também a família cristã, aqueles que querem destruir a sociedade, destruindo as famílias. Então nós precisamos nos posicionar como Estevão, defendendo a verdade e condenando de forma clara e objetiva aqueles que ali estavam prestes a apedrejá-lo. Terceiro item do segundo tópico: uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. Amados irmãos, é uma realidade. Milhões de pessoas são perseguidas no mundo hoje. A perseguição é algo atual e às vezes, porque estamos no Brasil, nós não consideramos que isso é uma realidade. Mas até mesmo em nosso país,
nós estamos vivendo um momento de intolerância evangélica, podemos dizer assim. As pessoas estão com intolerância aos cristãos e nos condenam por sermos intolerantes, quando na verdade há uma aversão à mensagem do evangelho conforme está na palavra do Senhor. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa abençoar aqueles que fazem parte da igreja perseguida, lhes dá graça, lhes dá poder, lhes dá resistência para suportar as aflições deste tempo presente. Vamos então ao segundo item do terceiro tópico: perseguição, tortura e método. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Entretanto, apesar da violência empregada em açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Aleluia! Porque o próprio Senhor Jesus já havia alertado que isso iria acontecer. E Saulo estava ali sendo induzido por um fervor, por um zelo farisaico que ele tinha aprendido, e então estava sendo levado a praticar coisas que mais tarde ele vai se arrepender, e nós veremos isso na próxima lição. Vamos, portanto, ao terceiro e último item do terceiro e último tópico: perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. Se você ler os livros que contam a biografia de Gunnar Wingren e Daniel Berg, você vai ver como estes homens de Deus sofreram perseguição, principalmente porque traziam uma doutrina diferente, pentecostal, com línguas estranhas, com profecia, com curas, com revelações, e isso assustou aqueles que eram a classe dominante da época, mas estes homens e seus companheiros foram entrando por florestas, entrando por matas, atravessando rios, enfrentando os perigos das florestas, mas não deixaram de proclamar o nome do Senhor, e hoje as Assembleias de Deus é toda esta dimensão que nós vemos no Brasil, com mais de 22 milhões de fiéis servindo ao Senhor, com pastores espalhados por todo esse país, pregando a palavra do Senhor. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os pioneiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil, e tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. Meus amados, nós somos assembleianos, sim, com muita honra, porque não temos vergonha da nossa história. Os nossos percussores, os que abriram as fronteiras para poder pregar o evangelho, os desbravadores, foram homens fiéis, tementes a Deus, e nós falamos isso com muita honra, porque fazemos parte de uma igreja que enfrentou desafios, venceu, e hoje é esta grande igreja pentecostal no Brasil. Nossa conclusão: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja é de Jesus. Glória a Deus. Eu termino aqui esta aula convidando você para a aula número 3. A conversão de Saulo de Tarso será uma aula maravilhosa e você, meu querido irmão, não pode perder esta aula. Por isso, nosso aviso é: não perca a próxima aula. Nós terminamos aqui
desejando a você uma ótima aula no próximo domingo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixou o seu like, o seu comentário, deixe o seu like, o seu comentário e diga para nós de onde você está nos assistindo, que nós no próximo vídeo queremos anunciar mais alguns irmãos que estão nos assistindo por este Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e eu quero agradecer mais uma vez a minha esposa, a irmã Leila, e os meus filhos Elisa e Letícia, e ao meu pastor, o pastor Samuel da Silva. Assim eu me despeço de você, que o Senhor te abençoe e volte sempre aqui. Temos sempre aula nova todas as segundas-feiras para você, meu querido irmão, meu querido amigo. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.